Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 16 de novembro, e nós estamos aqui para continuar os nossos estudos que vão falar essa semana, não é? Que estão falando sobre a esperança do Novo Testamento. E hoje o título da lição é Ao Som da Trombeta. Que som será esse, hein? Vamos orar a Deus e entrarmos aqui no nosso estudo para descobrir aquilo que a palavra de Deus tem para nós hoje? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá esperança nesta vida, diante de situações que muitas vezes nós não podemos controlar, como por exemplo a morte. Mas o Senhor nos dá uma esperança, a esperança da ressurreição, a esperança do teu breve retorno. O Senhor está voltando e nós te agradecemos por isso. E aí, quando o Senhor voltar, a morte será tragada pela vitória. Louvado seja o Senhor, Pai. E nesse momento, gostaríamos de pedir que o Senhor nos ajudasse a estudar a Tua Palavra, que o Senhor nos ensinasse através do Teu Espírito Santo, que o Senhor confortasse os nossos corações, que o Senhor fortalecesse os nossos corações com essa esperança e que Teu Espírito Santo nos ensine, Pai. Nesse momento também suplicamos humildemente o perdão dos nossos pecados e a transformação do nosso coração, para que a gente consiga viver em novidade de vida, para que a gente consiga pregar o Evangelho, para que a gente consiga ajudar as pessoas, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição de hoje, como eu disse, tem o título Ao Som da Trombeta. E ela começa com uma citação do livro Atos dos Apóstolos, escrito por Ellen G. White. Então, não é o livro Atos dos Apóstolos da Bíblia, ele tem o mesmo título, não é? Mas que foi escrito por Ellen G. White. E aí, vamos ver aqui o que ela escreveu. Os tessalonicenses tinham se apegado fortemente à ideia de que Cristo viria para transformar os fiéis que estivessem vivos até a sua segunda vinda. Conseguiram perceber aqui? As pessoas estavam esperando Jesus voltar naqueles dias e elas tinham a esperança de que aquelas pessoas que estivessem vivas seriam transformadas. E aí ela continua dizendo assim: haviam protegido cuidadosamente a vida de seus amigos para que não morressem e perdessem assim a bênção que eles aguardavam, o encontro com o Salvador prestes a voltar. Porém, um após outro, seus amados foram separados deles. Com angústia, os tessalonicenses tinham contemplado pela última vez o rosto de seus entes falecidos, quase não ousando esperar encontrá-los na vida futura. Vejam só então como que o coração deles estava cheio de tristeza, queridos irmãos e queridas irmãs, porque as pessoas estavam morrendo e Jesus ainda não havia voltado. E aí agora a lição pede para que nós leiamos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 até o verso 18. E faz uma pergunta aqui: como Paulo corrigiu o equívoco relacionado com a falta de esperança? Então aqui, aqueles tessalonicenses, as pessoas estavam morrendo e eles estavam perdendo as esperanças. E Paulo então vai escrever para que eles não perdessem a esperança, não é? Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Esses que dormem, eles são aquelas pessoas que estavam descansando no Senhor, haviam falecido. Jesus usou essa expressão para falar sobre o seu amigo Lázaro, que havia morrido ali em João capítulo 11. Então essa era uma expressão que eles usavam para se referir aos mortos, aqueles que estão dormindo. E aí, vamos continuar o texto aqui. Então, Paulo, ele não queria que as pessoas se entristecessem como os demais que não tinham esperança. Não quer dizer que Paulo não queria que eles ficassem tristes. A morte é algo muito triste para nós. Mas ele fala assim, que ele não queria que aquelas pessoas ficassem tristes como alguém que não tem esperança nenhuma, não é? E aí ele diz no verso 14: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto:
Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, os mortos em Cristo ressuscitarão quando Jesus Cristo voltar. E aí ele continua dizendo, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vejam só, Paulo estava dizendo para eles não perderem a esperança. Aquelas pessoas morreram crendo em Cristo. Querido irmão, querida irmã, tenha esperança. Eles serão ressuscitados quando Cristo voltar. Quando Cristo ele vier nos buscar. E nós, juntamente com os ressuscitados, iremos encontrar com Cristo aonde? Nos ares. Cristo vai nos levar para Nova Jerusalém. Isso é maravilhoso. Então, que nós possamos nos lembrar disso e que essa esperança nos console diante de um momento que é muito triste, que é o momento da morte. E aí a lição ela continua dizendo o seguinte: há uma tendência histórica de ler na expressão trará na companhia dele os que dormem, ali de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14, mais do que o texto está dizendo. Muitos que aceitam a teoria da imortalidade natural da alma sugerem que Cristo, em sua segunda vinda, trará consigo do céu as almas dos justos mortos que já estão no céu com Deus. Desse modo, essas almas poderão ser reunidas com seus respectivos corpos ressuscitados. Mas tal interpretação não está em harmonia com os ensinos de Paulo sobre o assunto. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, então existem pessoas que acreditam que a alma da pessoa está no céu e o corpo dela está aqui no pó da terra. E quando Cristo voltar, ele irá reunir essa alma, essa coisa que não morre, não é? Com o corpo que pereceu. Mas isso não está em harmonia com os ensinos de Paulo e com os ensinos que nós estamos estudando na Palavra de Deus ao longo de todo esse trimestre. E a lição vai falar o seguinte: leia as palavras deste teólogo não adventista sobre o real significado desse verso. O nome dele é Jeffrey Wayman e ele escreveu um comentário exegético sobre as cartas de Paulo aqui, aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E ele diz o seguinte: a razão pela qual os cristãos tessalonicenses podem ter esperança ao prantear os membros mortos de sua igreja é que Deus os trará, isto é, ele ressuscitará esses crentes falecidos e fará com que estejam presentes na volta de Cristo, de modo que estarão com ele. O que se sugere O que se sugere é que esses crentes mortos não estarão em algum tipo de desvantagem na parousia de Cristo, mas estarão com ele de tal forma que compartilhem igualmente com os crentes vivos da glória associada ao seu retorno. Então vejam, o que ele está falando aqui sobre a parousia, A parousia é uma expressão utilizada para se referir à volta de Jesus, à segunda vinda de Cristo, o retorno do Senhor nos ares, como Paulo está falando aqui. Então, essas pessoas, não quer dizer que elas estão conscientes no céu e Jesus trará elas, como uma forma de alma aqui, material, e elas entrarão nos seus corpos. Não, a palavra de Deus está falando que eles vão ressuscitar. E aí, tanto os mortos que ressuscitaram e os vivos que estarão ali por ocasião da volta de Jesus, os dois grupos verão a Cristo voltar nas nuvens do céu. Eles verão esse evento glorioso. E eu desejo, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós vejamos esse evento, se possível em vida. Então, Cristo está voltando. E em breve nós veremos isso, tá bom? Agora, a lição ela continua dizendo o seguinte: se a alma dos justos mortos já estivesse com o Senhor no céu,
Paulo não precisaria mencionar a ressurreição final como a esperança cristã. Ele poderia ter apenas mencionado que os justos já estavam com o Senhor, mas, em vez disso, afirmou que mediante Jesus, os que dormem serão ressuscitados dos mortos no fim dos tempos. Então, isso ele falou aqui nesse trecho, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, se as pessoas que morreram já estivessem com Cristo, muito provavelmente Paulo teria falado assim: queridos irmãos e queridas irmãs, fiquem tranquilos, eles já estão com o Senhor no céu. E aí, quando nós morrermos, nós vamos ficar lá também. Mas você não vê em nenhum momento das Escrituras, pelo menos até onde eu lembro aqui, Paulo falando algo nesse sentido, ou então algum escritor do Novo Testamento falando algo sobre esse sentido. Que as pessoas já estavam com Jesus, que as pessoas já estavam com Deus, e que era para ficar tranquilo que quando nós morrêssemos, nós iríamos estar com Ele também. Percebam que isso é muito importante. Às vezes as pessoas podem citar aquela parábola do rico e do Lázaro, o rico e o mendigo, que o mendigo estava no seio de Abraão, mas vocês conseguem ver que é uma parábola. Nem Deus é mencionado ali, Cristo não é mencionado. Jesus está contando a parábola, ele não fala nem da presença de Deus, ele fala a presença de Abraão. Então é uma história que Jesus ele estava contando para passar uma lição. E qual que era a lição dessa parábola? Jesus fala no finalzinho da parábola. Eles têm Moisés e os profetas. Creiam neles, creiam em Moisés e nos profetas, creiam naquilo que está escrito. Porque se eles não crerem em Moisés e nos profetas, eles não vão acreditar, mesmo que alguém dentre os mortos ressuscite. Não é? Então Jesus contou essa parábola para passar essa lição. E o que aconteceu no ministério de Cristo? Ele ressuscitou uma pessoa, na verdade mais de uma, como nós já estudamos, e muitas pessoas ainda assim não creram nele, não é? Que nós possamos nos atentar aos ensinos da palavra de Deus. E a lição vai finalizar dizendo o seguinte para nós: a esperança da ressurreição final trouxe conforto aos tessalonicenses enlutados. A mesma esperança nos ajuda a enfrentar os momentos dolorosos em que as garras frias da morte tiram de nós pessoas amadas. Esses momentos são difíceis, queridos irmãos e queridas irmãs, são muito difíceis. E essa esperança está aqui para nos confortar, como está escrito na palavra de Deus. Então, que você ache conforto nisso e que você almeje a volta de Cristo, porque esse é o dia que nós vamos rever os nossos queridos que descansaram no Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço, tenham um bom dia, fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir.